Você já entrou em um shopping movimentado e pensou: como seria bom lucrar com esse lugar sem precisar abrir uma loja aqui dentro? Pois é exatamente essa a proposta dos fundos imobiliários de shopping. Os FIIs de shopping centers são fundos que investem direta ou indiretamente em empreendimentos do tipo shopping center. Ou seja, ao comprar cotas de um FII desse segmento, você se torna sócio, junto com milhares de outros investidores, de parte de um ou mais shoppings no Brasil. Mas atenção, ter cotas de um FII de shopping não é o mesmo que ser dono de uma loja, nem do shopping inteiro. Quem investe em cotas participa da rentabilidade do empreendimento como um todo, o que inclui aluguéis, receitas variáveis e até estacionamentos, por exemplo, já quem tem uma loja física assume risco operacional, estoque, funcionários e outros custos que não existem para os cotistas do fundo. E como esses shoppings geram receita para os cotistas? A maioria dos contratos com os lojistas é feita no modelo de aluguel fixo mais variável. Funciona assim: os lojistas pagam um valor mínimo mensal, o fixo, e além disso, uma porcentagem sobre o faturamento da loja, o variável. Isso cria uma relação vantajosa para os fundos, porque se o shopping atrai mais consumidores e os lojistas vendem mais, a receita do fundo também aumenta. Outro ponto importante é entender a estrutura desse tipo de investimento. Os cotistas são os verdadeiros donos do fundo. A administradora é quem gerencia os recursos e garante que tudo funcione conforme a regulação, e os lojistas são os inquilinos que alugam os espaços comerciais. Resumindo, investir em um FII de shopping é uma forma de participar dos lucros de grandes empreendimentos comerciais, sem precisar abrir uma loja, lidar com estoque ou negociar com fornecedores. É renda passiva com base em consumo. E isso é o que torna esse tipo de fundo tão atrativo para quem busca diversificação e fluxo de caixa mensal. A principal fonte de receita dos FIIs de shopping vem, claro, da locação dos espaços comerciais. Mas o faturamento não para por aí. Esses empreendimentos são verdadeiros centros de geração de receita. Além do aluguel, que muitas vezes inclui um percentual sobre o faturamento das lojas, os shoppings também lucram com estacionamento, que pode representar uma fatia importante da receita em shoppings de alto movimento, publicidade interna, com marcas pagando para expor suas campanhas em painéis digitais, banners ou ativações de marca dentro do shopping. E até mesmo aluguéis temporários, como quiosques sazonais, eventos, feiras e espaços promocionais. Outro fator importante é a sazonalidade. Em datas como Natal, Dia das Mães ou Black Friday, o número de visitantes e o volume de vendas costumam disparar. Isso aumenta não só a receita variável dos aluguéis, mas também a ocupação de espaços temporários e o faturamento de estacionamento e mídia. E tudo isso está diretamente ligado a dois indicadores que os gestores acompanham de perto: fluxo de visitantes e ticket médio. Mais gente circulando no shopping e gastando mais por visita significa maior retorno para o fundo e, consequentemente, para os cotistas. Antes de mais nada, quero deixar claro que o presente vídeo tem caráter explicativo e educativo, não consistindo numa recomendação de investimentos. Ao analisar um FII de shopping, é essencial ir além da renda mensal distribuída. Existem indicadores específicos que revelam a saúde financeira e operacional do fundo, e é neles que investidores mais atentos costumam focar. Um dos principais é o vendas por metro quadrado. Esse dado mostra quantos lojistas estão faturando em média por metro alugado. Se esse número cresce ao longo do tempo, é sinal de que o shopping está atraindo consumidores e que as lojas estão performando bem. Outro ponto-chave é a taxa de ocupação, que pode ser dividida em duas: ocupação física, que mostra quantos espaços estão efetivamente ocupados, e ocupação financeira, que revela quantos desses inquilinos estão pagando em dia. Um shopping pode até estar com as lojas ocupadas, mas se há inadimplência, o fundo sofre. Falando nisso, inadimplência dos lojistas merece atenção. Altos índices de atraso nos pagamentos podem indicar dificuldades no mix de lojas ou problemas na gestão comercial. Outro indicador importante é o NOI, Net Operating Income, ou lucro operacional líquido. Esse número representa o resultado do shopping antes de despesas financeiras, impostos e amortizações. É a base para calcular o resultado distribuível, ou seja, quanto efetivamente o fundo pode repassar aos cotistas. Por fim, é fundamental observar a relação entre rentabilidade e vacância.
Um fundo pode estar pagando bem hoje, mas com uma vacância crescente, essa rentabilidade pode não se sustentar por muito tempo. Como todo investimento, FII de shopping envolve prós e contras que precisam ser bem compreendidos. Começando pelas vantagens. Uma das principais é a diversificação setorial. Shoppings não são apenas centros de compras. Eles reúnem consumo, serviços, lazer, alimentação e até entretenimento. Isso reduz a dependência de um único segmento. Além disso, esses fundos tendem a se beneficiar em momentos de retomada econômica. Com mais renda circulando, mais gente frequenta os shoppings, as vendas crescem. E com isso, a receita dos fundos também. Outro ponto é a exposição indireta ao varejo físico, mas sem o risco operacional de ter uma loja própria. Você participa da dinâmica do comércio sem precisar lidar com estoque, funcionários ou concorrência direta. E claro, com pouco dinheiro já é possível se tornar sócio de grandes empreendimentos comerciais, que antes eram acessíveis apenas para investidores milionários. É o poder da democratização do investimento imobiliário. Por outro lado, existem desvantagens que não podem ser ignoradas. FIIs de shopping têm alta correlação com o ciclo econômico. Se o consumo desacelera, a performance dos lojistas cai, e isso impacta diretamente o fundo. Além disso, eles estão expostos às mudanças no comportamento do consumidor. O crescimento do e-commerce, por exemplo, força os shoppings a se reinventarem para continuar relevantes e atrativos. E por fim, eventos extraordinários como pandemias mostraram o quanto esse setor pode ser vulnerável. Shoppings fechados, lojas vazias, queda nas receitas. Tudo isso afeta a distribuição e o valor das cotas no curto prazo. Mas claro, nesses momentos, o investidor deve se atentar a analisar oportunidades de compra com desconto, buscando maior valorização das cotas no futuro. Nem todo shopping é igual, e isso faz toda a diferença na hora de avaliar um FII. Alguns fundos dão acesso a empreendimentos de altíssimo padrão, que são considerados ativos AAA, ou seja, com alto fluxo, lojas premium e localização estratégica. Outros fundos investem em shoppings regionais, geralmente voltados para um público de renda mais baixa ou localizados fora dos grandes centros. Isso não significa que são ruins, mas sim que têm dinâmicas diferentes, menor ticket médio, maior sensibilidade ao desemprego e mais impacto da concorrência local. É por isso que entender o perfil dos ativos é essencial. Dois FIIs podem ter o mesmo nome shopping no título, mas o que está dentro da carteira pode ser totalmente diferente, e isso afeta diretamente o risco e o potencial de retorno. Outro ponto-chave é a localização dos shoppings. Empreendimentos bem posicionados em áreas nobres, com fácil acesso e grande densidade populacional tendem a performar melhor ao longo do tempo. O mesmo vale para o mix de lojas. Shoppings com âncoras fortes, variedade de serviços e opções de lazer costumam atrair mais público e gerar mais receita. E por trás de tudo isso está a gestora. É ela quem negocia contratos, define estratégias de marketing, cuida da manutenção dos ativos e toma decisões que impactam diretamente na performance do fundo. Uma boa gestora não é apenas administradora de patrimônio. Ela é ativa, próxima do negócio e sabe como aumentar a atratividade dos shoppings para lojistas e consumidores. Em muitos casos, o sucesso do fundo está mais ligado à qualidade da gestão do que ao ativo em si. Ao analisar um FII de shopping, é importante ir além da rentabilidade mensal. Alguns cuidados simples podem evitar dores de cabeça e te ajudar a escolher fundos mais sólidos e consistentes. Primeiro, avalie a gestão. Veja o histórico da gestora, como ela se comunica com os cotistas, a qualidade dos relatórios e o comportamento em momentos de crise. Uma boa gestão faz toda a diferença nos resultados de longo prazo. Depois, olhe para os ativos do fundo. Quais shoppings fazem parte da carteira? Onde estão localizados? Como está a taxa de vacância? Evite se guiar apenas pela renda atual. Um fundo com vacância alta ou ativos de baixa atratividade pode comprometer a distribuição no futuro. Outro ponto importante é o histórico de dividendos. Fundos consistentes ao longo do tempo indicam estabilidade, enquanto distribuições muito voláteis podem sinalizar riscos ocultos. Fique atento também ao risco de concentração. Fundos que possuem apenas 1 ou 2 shoppings na carteira ficam muito expostos a problemas localizados, como perda de um grande lojista, obras na região ou mudanças na concorrência direta. Uma dica valiosa é diversificar dentro do próprio setor. Uma carteira pode, por exemplo, ter mais de um FII de shopping com perfis diferentes, como um fundo com shoppings premium e outro com foco regional. Isso ajuda a equilibrar o portfólio sem sair do segmento. E por fim, não esqueça de olhar a liquidez das cotas.
Fundos com baixo volume de negociação na bolsa podem ter spreads maiores, ou seja, diferença significativa entre o preço de compra e venda, o que dificulta entrar ou sair da posição com eficiência.